Pessoal, a leitura é uma atividade enriquecedora que pode expandir horizontes, estimular a criatividade e proporcionar momentos de prazer e relaxamento. Para quem deseja desenvolver o hábito da leitura ou simplesmente quer aproveitar melhor o seu tempo com os livros, algumas dicas podem ser muito úteis. Para nos dar essas dicas, eu recebo a bibliotecária Iana Araújo Barreto. Seja bem-vinda, Iana. Tudo bem, querida? Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, que prazer tê-la aqui em casa. Obrigada, é um prazer estar aqui também. Vamos sentar, conversar um pouco? Me conta, bibliotecária. Isso, bibliotecária. Essa é uma profissão que está em desuso? Não. Me desculpa a ofensa? Não é ofensa. Não, sabe por que eu estou perguntando isso? Porque me dói ver livrarias fechando. Me dói ver bibliotecas fechando. Mais ainda. Então eu fico pensando, gente, essa é uma profissão muito preciosa e com tantas bibliotecas fechando. A cultura lá em São Paulo parece que fechou. Aquela galeria lá, que tem sebo, que tem disco, que tem tudo. Linda, gente, né? meu Deus do céu. Algumas aqui em Goiânia, grandes, também fecharam. Sim, né? A gente teve, primeiramente, boa tarde, né? Obrigada. A gente teve a Saraiva, né? Que a gente tinha num shopping grande aqui em Goiânia, que fechou recentemente. A profissão de bibliotecário, ela não está em desuso. Ela é ainda um pouco não reconhecida, não vou nem falar desconhecida, mas ela não é muito conhecida, porque o profissional bibliotecário, ele está nos bastidores. Acredito que a maioria das profissões que ficam muito nos bastidores, elas acabam tendo algumas substituições, digamos assim. O bibliotecário, ele atua no bastidor nessa promoção da leitura, na promoção da própria cultura, do incentivo à leitura, na primeira infância, até a vida adulta, né? Até a terceira idade. Então, o bibliotecário, ele atua dessa forma. Então, o que fica mais em evidência é o espaço onde o bibliotecário está. Nas livrarias não, mas nas bibliotecas, principalmente. Nas universidades? Nas universidades, bibliotecários em bibliotecas universitárias. Eu sou bibliotecária do SESC, né? Do SESC aqui em Goiânia, na unidade de Campinas. E a rede de bibliotecas do SESC é uma das redes que mais emprega bibliotecários no Brasil, nas redes de bibliotecas. Então, é um profissional que ele precisa de estar numa biblioteca. A biblioteca, sem um bibliotecário, a gente costuma dizer, quando a gente está estudando, né, na época de faculdade, que não é biblioteca se não tem bibliotecário. Não, por quê? Porque não é um hospital se não tem médicos, se não tem enfermeiros. Então, a biblioteca, ela precisa de um profissional capacitado para gerenciar aquele acervo. Não só a biblioteca, porque o bibliotecário ele também pode atuar em centros de documentação, em centros de informação, porque a base do estudo do bibliotecário, a base do instrumento de trabalho do bibliotecário, da bibliotecária, é a informação. E o que a gente tem em livro são informações. A informação depois passa por conhecimento, né, transforma em conhecimento, mas antes de tudo é a informação. Então, quando a gente fala assim que não existe biblioteca sem bibliotecário, é porque em uma biblioteca a gente precisa ter uma pessoa capacitada, uma pessoa instruída para poder gerenciar aquele espaço. Com a gestão do bibliotecário, se faz boas políticas de incentivo à leitura, boas políticas de uso daquele espaço, boas políticas de manutenção daquele espaço, tanto do acervo quanto, né, do espaço de convivência, do espaço de estudos. Então, não existe biblioteca sem bibliotecário. Principalmente projetos, né? Sim, principalmente projetos. A rede onde eu atuo hoje é uma rede que faz muitos projetos de incentivo à leitura, clube do livro, leitura para bebês, leituras em hospitais, contações de histórias em hospitais, para crianças principalmente, que estão numa situação de saúde mais debilitada. Nós fazemos também rodas de conversa, rodas de leitura. Sim, tem hoje, né, os nossos, digamos assim, parceiros, que são os atores mesmo, atriz e ator, que tem grupos de contação de história
Então, eles vão até o espaço da biblioteca para contar a história, às vezes, de um livro simples, né? Que às vezes a gente lê, passa o olho, né? A história ficou lá, guardada, lá no fundo da memória. E aí vem o grupo de contação de história para dar vida àquela história, para encenar, para deixar aquela história mais lúdica, mais colorida, mais criativa e interagir com as pessoas que estão também dentro da biblioteca. Nossa, eu gostaria de ter essa profissão de contador de histórias. Ah, já pensou? Nossa, que coisa legal. Do jeito que eu falo muito, adoro falar muito. Mas nunca é tarde, nunca é tarde. Nunca é tarde, Não. né? Mas, enfim, eu acho, assim, muito importante o bibliotecário, porque eu vou entrar numa biblioteca, eu tô querendo um certo livro, e eu não sei por onde começar, onde que eu vou encontrar. E esse profissional sabe tudo que tem dentro dessa biblioteca. Ele tem que saber. Assim, vamos por partes, né? Vamos por partes. O bibliotecário, ele detém do conhecimento daquela biblioteca onde ele trabalha. Sim. Aí, já me perguntaram assim, Cleide. Ah, mas você... É uma profissão maravilhosa, você fica o dia todo aí sentada lendo. Ai, meu sonho, meu sonho. Ai, já pensou a gente passar o dia todo lendo? A gente consegue saber na biblioteca, não porque a gente leu todos os livros, porque imagina... Não estou dizendo né? isso, mas você tem que saber, se eu Sim. chegar lá e falar assim, olha, eu quero ler Machado de Assis. Sim, sim. Nós, na biblioteca, a gente tem um sistema de organização, né? Pra gente saber onde que tá cada livro, onde que tá cada assunto. Então, nesse sistema de classificação, quando você chegar para mim lá na biblioteca, Iana, eu quero ler Machado de Assis, eu quero ler algum escritor brasileiro, José de Alencar, quero ler algum escritor brasileiro. Aí eu falo assim, bom, Cleide, vem aqui, eu vou te levar até lá na estante onde tem os livros de escritores brasileiros, de histórias de escritores brasileiros. Eu vou te falar assim, olha, aqui nós temos esses escritores, tem romance brasileiro, tem biografia brasileira, contos brasileiros, fábulas. Então, assim, a gente sabe onde que tem cada tipo de assunto de acordo com a organização que tem naquele espaço. E claro, né, assim, conforme vão se passando os anos que você está em uma biblioteca, você acaba se habituando com assuntos dos livros que os autores trabalham. Eu, por exemplo, pessoalmente, eu não gosto muito de leitura policial, romance policial, suspense policial, mas eu sei de escritores que escrevem esses tipos de livro, com esses assuntos. Então, se você chegar lá pra mim e falar assim, Ana, eu quero um livro de romance policial. Então, eu falo assim, Cleide, vem aqui que eu vou te apresentar o Sidney Sheldon. E aí, eu vou te apresentar ele e você vai conseguir ler aquele assunto que você está procurando. Eu quero ficção científica, você me indica tudo. Sim, a gente consegue, com o conhecimento do espaço e dessas técnicas de organização, a gente consegue identificar onde está cada assunto que a pessoa chega para procurar, o leitor ou a leitora chega para procurar, e a gente consegue direcionar exatamente para aquilo que você procura. Ai, mas deve ser uma delícia, né? Trabalhar numa biblioteca. Você cheira livro? Assim, entre nós aqui, sim. Sim, cheiro. Novo, né? Porque, assim, livro... Ah, e tem outra coisa também, Cleide. Biblioteca, as pessoas, às vezes... Conforme, né, vão se passando os anos, o material do livro, a folha, né, o papel, ele deteriora, né? Ele fica amarelado, ele tem algumas manchas e aí acaba não tendo um cheiro bom. Aí esses aí eu não cheiro, esses aí eu não folheio não, mas o novo quando chega, ai, uma satisfação. Ai, eu cheiro todos, até de sebo. Toda vez que eu vou pegar, eu vou comprar um livro, eu cheiro, sei lá, E loucura. a rinite, como é que fica? Ai, eu não tenho isso não. Ai, que bom. Graças a Deus. Não tem isso não. Agora, você estava falando de autores brasileiros, vai ter um workshop, o que vai ter com atores brasileiros no Sesc? Ah, sim, verdade. Agora, do dia 14 ao dia 21 de setembro, nós vamos ter nas bibliotecas aqui do Sesc Goiás o Circuito Literário. Ah, o que é isso? Dentro do Circuito Literário, a gente vai ter oficinas de escrita criativa para quem está querendo escrever, quem está no processo de escrever o primeiro livro, crianças ou adolescentes, ou até as pessoas que têm aquele desejo lá de muito tempo de escrever e que não colocou em prática. Agora é o momento. Participar de oficinas de escrita criativa, participar de rodas de conversas com escritores, com escritores novos, que o Sesc dá oportunidade para esses escritores também aparecerem. Além das rodas de conversas, oficinas de escrita criativa, nós vamos ter bate-papo também com alguns escritores,
Contação de história, que eu tinha te falado agora há pouco, a gente Adoro. também vai ter contação de história. Vamos ter também alguns escritores de renome nacional participando desse circuito literário com a gente. Eu não sei se você já ouviu falar, nós temos um prêmio na literatura que chama Prêmio Jabuti. Sim, já vi. Sim, ele premia os melhores livros, né, de acordo com as categorias, romance, poesia. E nós vamos ter também aqui um escritor premiado pelo Prêmio Jabuti, que é o Itamar Vieira Júnior, que ele é escritor de 2 livros muito bons, assim, os mais famosos dele, que é o Torturado e o Salvar o Fogo. São livros excelentes, ele ganhou prêmio pelo Torturado. Nós vamos ter ele aqui conosco também. O poeta, o Braulio Bessa, também vai estar em Goiânia, no circuito literário. E a programação completa do circuito literário, ela vai estar disponível no site do Sesc, mas, né, já adiantando, como você perguntou, do dia 14 ao dia 21. E para criança? Vai ter alguma coisa? Sim, as contações de histórias, elas são focadas para as crianças. Na biblioteca do Sesc Campinas, onde eu trabalho, nós temos de forma mensal um projeto chamado Brincar Lendo, que a gente mescla a brincadeira com a leitura, para trazer para a criança, de forma lúdica e de forma prazerosa, o gosto pela leitura. Então, nós disponibilizamos jogos de tabuleiro, jogos de cartas, perguntas e respostas, quiz literário e junto com a leitura. Então, a gente faz uma contação de história para as crianças, colocamos os jogos e nisso a gente vai trabalhando. Esse personagem aqui parece com esse do jogo. Essa carta aqui do jogo da memória lembra aquele personagem do livro. Que legal! E a gente vai mesclando a literatura com a forma de brincar lúdica para que a criança consiga ter um apreço maior pela literatura. Eu vou pedir para que você volte mais vezes aqui no programa. Com certeza. E que você traga livros para a gente ilustrar, para a gente mostrar para as pessoas e incentivar as pessoas à leitura. Com certeza. Porque a gente tem que falar muito sobre isso, porque a leitura é muito importante. A leitura tira você de depressão, viu? Sem dúvidas. Existem vários estudos que comprovam o benefício da leitura para a ansiedade, para a própria depressão. E aí, nos nossos próximos encontros, a gente pode, inclusive, falar sobre esses estudos, porque é um bem para a saúde. É isso mesmo. Gente, eu estou indo para o intervalo, agradeço demais a sua presença.